Se você tem uma mentoria em grupo, mas você continua preso em tudo, você faz marketing, você vende, você entrega, é quase uma babá de mentorado, e quando você atinge recorde de faturamento no outro mês, você fica lá se matando para entregar esse vídeo para você. Você acha que o problema é falta de cliente, mas na verdade é um problema de falta de processo, e que eu vou te mostrar a partir de 3 pilares simples o que você consegue fazer para resolver isso e escalar estando fora da operação. Lideranças, pessoas e processos. Então vamos ao vídeo. Aqui na nossa empresa a gente tem um produto chamado Mitologia, e dentro desse produto a gente tem 3 mentores diferentes para fazer diferentes entregas aqui dentro do nosso processo. A gente tem um mentor que cuida da parte de escala, que sou eu, marketing e vendas, como trazer mais clientes, como escalar o nosso processo. A gente tem um mentor na parte de estrutura, que cuida da parte de gestão e operação, e a gente tem outra mentora que cuida de experiência, recorrência e formato de produto, modelo de produto. E a gente também faz parte de um dos únicos 3 brasileiros do mundo a estar presente no programa de aceleração do Alex Hormozzi, o Skill Scale Advisory. Então a gente tem tudo playbookado, ou seja, todos os materiais disponíveis do que é que faz uma operação fazer 100 milhões de dólares em 2 dias. Então preste atenção no que a gente vai falar, porque você vai conseguir implementar de forma muito prática na sua operação. Antes de tudo, é muito importante falar para você que já tem um time e continua sendo gargalo, quais são os erros mais comuns que estão sendo cometidos. O primeiro erro mais comum é você achar que tudo se resolve colocando mais clientes. Então, não, eu preciso de mais clientes para contratar, preciso de mais clientes para pensar em processo, preciso de mais clientes para pensar na operação. Pensa que cada cliente que entra sem um processo estruturado é mais caos para a operação. Tanto é que em 2024/2025, quando a gente falou, vamos crescer, a gente sempre olhou primeiro para a estrutura, para o que a gente ia fazer com os nossos clientes, antes de pensar em escalar desenfreadamente. Por quê? Principalmente quando se vende alto ticket, quem paga caro, ele espera previsibilidade no processo. Erro 2, montanha russa de faturamento. Então, quando você projeta um grande faturamento, tem um grande faturamento, e você não fez essa estrutura prévia, o que é que vai acontecer? Você vai lotar o seu time de suporte e você também de entregas, e por causa disso você vai acabar decaindo naquele mês, porque você não preveu isso, não tinha uma estrutura prévia para conseguir dar conta disso, ou processos que cuidassem nisso. Tudo é muito instável, tudo é muito fora do eixo. Terceiro erro é que tudo volta para você. Então, qualquer dúvida de mentorado você resolve, qualquer problema de marketing você resolve, qualquer problema de vendas você resolve, qualquer decisão estratégica você faz. Então, acaba que você é o grande gênio da sua empresa, você é o Jimmy Neutron da sua empresa. Porém, ser o Jimmy Neutron é custoso, porque tudo só se move quando você, o bonitão do tapioca, decide fazer alguma coisa diferente do que faz hoje. Então, a inteligência estratégica da sua empresa é como uma grande árvore de Natal, que depende de você, estrelinha, brilhar. E isso é burro, tá? Tô logo te adiantando, não vai ter muita conversa não. Se quer conversa, quer um apoio moral, é outro mentor. Aqui a gente vai falar a realidade. Isso é a pior decisão que você pode tomar na sua vida, porque quando a gente tá na nossa operação e tem um time que coordena, a pior coisa que a gente pode fazer é vir com ideias miraculosas pro nosso time. A gente tem que potencializar nosso time. E aí, portanto, o erro 4 é nada documentado. Então, grande empresa de índio, tudo é falado de boca, tudo é vivido de boca, e não tem processo de documentação nenhum. Isso é ruim em tantos sentidos que eu não consigo nem colocar num vídeo só. É ruim primeiro, né? Vamos botar básico. Ruim porque tu passa uma coisa, essa coisa não é anotada e a pessoa faz como entende. Telefone sem fio, péssimo. Segundo ponto, a pessoa que já está há muito tempo, ela tem um modus operandi problemático, porque como ela se acostumou a fazer tudo telefone sem fio, tudo é muito improvisado. E terceiro, o cara que entra, ou seja, a pessoa que está precisando rampar, ela não rampa porque é tudo uma grande desorganização. Então depende muito da tua atenção. Então tudo volta para ti para gargalar o teu tempo. Então, se você quer crescer realmente, você precisa priorizar, entender que você não é apenas um gestor, alguém que vai ficar vendo demanda. Não é, você é um líder. Então, líder cabe a potencializar as pessoas. Você precisa olhar para o processo também para as pessoas que estão na sua operação. É isso que a gente vai abordar no vídeo de hoje com mais calma, esmiuçando cada uma das etapas do nosso planejamento aqui. E se você já está gostando desse vídeo e falou assim, rapaz, eu acho que eu vou conseguir escalar sem estar preso na operação, que nós somos a única mentoria que tem essa proposta. Você escale, você gere resultados sem estar preso na operação. Essa é a proposta que a gente tem na mitologia. E você quer escutar o que é que a gente consegue fazer por você e criar um plano para que você seja o próximo a atingir essa conquista, clica aqui no link da descrição que tem uma coisa chamada diagnóstico de escala, que eu vou sentar e fazer essa avaliação junto com você. O primeiro pilar para escalar fora da operação é o pilar da liderança. É que você deixa de ser o faz tudo, você entende que por mais executor que você seja, você tem um limite de horas, um limite de energia, um limite de tempo. Então,
você precisa potencializar os outros para fazer. Você precisa direcionar, fulano faz aquilo, fulano toma decisões, fulano pensa. Então você precisa ajudar os outros que estão no seu time também a se potencializarem para tomarem decisões sem depender de você. E a melhor forma de fazer isso é quando você estabelece indicadores para cada CPF cuidar. Então vamos supor que você tem um CS hoje. Qual que é os indicadores que esse CPF ele cuida? Quais são os indicadores que o CPF do gestor de tráfego tem que cuidar? Ele tem que observar o número de leads, ele tem que ver os criativos que estão mais performando e trazer criativos novos para você. São esses 3 indicadores, então você tem que observar o crescimento desses números. Ah, você tem um social media, então você tem que observar quantos posts ele tem feito na semana, o volume de ideias que ele tem trazido, os seguidores que tem aumentado. Então ele tem que ser o responsável por esses indicadores. Você é o líder, você não é especialista em rede social. Ah, mas eu sou muito bom. Foda-se, você contratar alguém para fazer isso. Então você tem que treinar essa pessoa para lhe dar o resultado que você espera. Então cada pessoa da sua operação você precisa treinar e potencializar essas pessoas para gerar resultado. Logo, se você tem um sócio, outras lideranças dentro da sua equipe, você precisa bater números com essas pessoas para ver a performance de como é que tá o seu time, como é que o seu time está indo. Você precisa remover bloqueios, você precisa ver o que é que está impedindo o seu time de operar e alinhar prioridades da semana. Então tudo aquilo que seus componentes, né, seu time faz, é resultado da visão estratégica de você como líder está passando para essas pessoas. E quando não se tem essa visão estratégica, esse planejamento estratégico bem alinhado, o time traz coisas operacionais que não fazem sentido para aquele momento da empresa. E aí vira um caos constante. Então, um bom líder, ele vai precisar de gestão. E na maioria das vezes o nosso cliente, ele não sabe ou não faz a mínima ideia de como fazer o mínimo de gestão. Então, a gente vai passar um beabá para você. Tá? Você vai ver que aqui no canal tem vídeo sobre planejamento estratégico. Vale muito a pena ver esse vídeo para você criar um planejamento estratégico. Por quê? Você tem que ter uma visão de para onde está apontando a sua empresa. Ah, mas é daqui a 10 anos, 20 anos? O ideal é que seja, mas às vezes a gente não tem isso, a gente tem que pensar no agora, né? O que a gente tem em mãos. Então é melhor um planejamento em 3 meses do que um não planejamento. É melhor um mau planejamento do que um não planejamento. Logo, a gente recomenda 2 reuniões na semana. Segunda, para você alinhar a semana. Então você, como dono do projeto, você já vai ter falado, ó, eu espero que os objetivos da semana sejam esses. E o seu time fala, eu vou fazer isso, vou fazer isso, fazer isso, fazer isso. E divide setores, marketing, vendas, entrega e operação. O que é que o marketing vai fazer, o que é que as vendas vão fazer, o que é que a entrega vai fazer e o que é que a operação vai progredir naquela semana. Chega na sexta-feira, você vai chegar e falar assim, e aí, pessoal, o que é que vocês fizeram? Ou seja, a reunião de refinamento. Ah, o gestor vai falar assim, você vai bater métrica, você vai bater indicador nessa reunião. Ah, a gente teve 50 leads, mas qual que era a meta? Era 100. Por que foi metade? Ah, foi metade que o criativo não performou. Tá, e o que a gente precisa fazer para o criativo performar? Gravar mais criativo, tá? Então isso é o refinamento da semana. Logo, a gente almejou chegar em 100, a gente fez 50, a gente tem um refinamento aqui. Ou não, a gente botou 100 e chegou em 150. Por que a gente superou tanto? É porque teve um criativo que performou demais. Então vamos botar mais verba nesse criativo na próxima semana. É um refinamento para potencializar. Então você vai observar os refinamentos para mitigar erros, ou seja, para refinar ou para potencializar na sexta-feira. Isso a longo prazo é um ativo muito importante para o seu negócio, para você observar os refinamentos em cada parte. E aí já entra no segundo pilar, que são pessoas. Então, um time sem função é só a folha de pagamento cara. Então, você precisa definir as cadeiras, o que é que cada um faz, onde cada um tá. Quem que cuida de vendas, quem que cuida de marketing, quem cuida de operação. Ah, mas o pessoal lá é tudo faz tudo, o pessoal faz acontecer. Isso aí não funciona, tá? Porque provavelmente alguém tá fazendo muita coisa muito mal feita. É impossível que alguém faça muitas funções muito bem feitas. Então, quero deixar essa pessoa no cercadinho que cabe a ela, que ela consiga fazer muito bem aquilo que ela faz. Então, você vai olhar para cada uma das cadeiras, marketing, vendas, entrega, operação, onde que cada um está inserido. E você vai definir, como a gente já falou no passado, os indicadores, 2, 3 indicadores. O que é que essa pessoa tem que entregar? Por qual resultado ela é responsável? Então, o agendador, né? O pré-vendedor tem que agendar. Então, se ele está, por exemplo, comentando na foto de cliente porque ele quer gerar engajamento, ele não está agendando, ele não está fazendo a meta da função dele. Então, tá errado. Ele não está sendo responsável pelo indicador que cabe a ele. A gente tem um mentor dentro da operação, ele não está fazendo reunião, ele não está cuidando dos clientes, o indicador dele está fora do eixo. Então tem que ter esses indicadores para que você consiga cobrar. Aí você pode falar assim, ah, mas é porque, né, Matheus, o pessoal da minha empresa não tem noção disso daí, né, porque é meu primo ali que eu contratei, né, é fulano ali que eu trouxe, que é um grande amigo meu que quer ajudar. Veja bem, se a pessoa é júnior, ou seja, não tem aptidão plena da função que ela está estabelecendo, isso é luxo de empresa grande. Não fica contratando iniciante, porque se você está contratando iniciante, a sua empresa vai avançar no ritmo do iniciante. Uma empresa, ela avança na velocidade do mais lento.
não na velocidade mais rápida, é sempre mais lento que gargala. Então, se você tem um vendedor que não está performando, vai gargalar todo mundo vai falar, esse é o padrão de performance, é o mínimo que é aceitável. Tem que olhar para essas pessoas e contratar gente que já vem com proeficiência da função. É mais caro? É. Porém, essa pessoa vem com muito mais autonomia para tomar decisões. E você quer isso, quer inteligência estratégica para multiplicar o resultado da sua empresa. E terceiro pilar são processos. E processos, na verdade, eles são a disciplina que cumpre a sua paz. Ou como diria um cara que eu gosto muito, que é o americano Jocko Willink, disciplina é liberdade. Então, quanto mais você segue processos, quanto mais você tem disciplina e improvisa menos, mais paz você tem. Porque, por exemplo, eu sei que eu estou seguindo uma estrutura nesse vídeo. Maravilha, eu não estou improvisando nesse vídeo. Eu estou seguindo uma estrutura, estou seguindo um script, estou seguindo alguma coisa que eu estou me guiando. Se eu improvisei, eu vou tentar replicar a improvisação no próximo vídeo. E aí virar algo danoso, porque eu não consigo otimizar, não consigo refinar. Aí é ruim para tu, é ruim para mim. Eu quero fazer um vídeo que seja bom para tu e bom para mim. Dessa forma, processos eles são necessários. Então, como é que a gente cria processos? Primeiro, você tem que observar tudo hoje que depende de você. Como é que você gera lead? Como é que você fecha a venda? Como é que faz onboarding de aluno? Como é que você conduz call em grupo? Como é que você lida com o aluno problema? A partir disso, você vai escolher um desses fluxos e você vai fazer o seguinte passo a passo. Você vai fazer ele conscientemente, vai pedir para que alguém te filme, te grave, para que você veja como é que está sendo feito. E aí vai virar um checklist simples, vai criar um pequeno sistema. Então, eu falei isso no começo, depois eu falei isso aqui, depois eu falei isso aqui, depois eu fiz isso aqui e eu tive tal resultado. Agora você vai repetir usando o seu checklist e agora você vai passar para a pessoa fazer seguindo exatamente o checklist que você fez. A pessoa fez e teve o mesmo resultado, sinal que você tem um bom processo. Se a pessoa fez e não teve resultado igual você teve, talvez aqui você precise treinar mais a pessoa ou melhorar o processo. Então essa é a única forma que tem de você sair da sua operação. Quando você entende o que é feito e coloca outras pessoas para fazer. Você vai falar assim, mas eu vou automatizar tudo isso. Se tu não sabe fazer, tu não tem um processo, até a automação vai sair errado. Então se você quer priorizar, meu Deus, por qual desses processos eu começo? Começa por 3 desses que eu vou te mostrar. O diagnóstico, o onboard e as entregas. Por exemplo, então um funil de diagnóstico, como é que um lead vira call e essa call vira venda. Segundo, onboard, do momento que ele entra até a primeira vitória, o que é que acontece? Qual que é o passo a passo? Por onde o cliente ou o seu time, o que é que ele precisa fazer, o que é que o cliente precisa passar. O terceiro é a rotina de entregas, então quem faz o quê, em qual momento faz o quê, qual que é o tipo de aula que você tem na sua mentoria, qual que é o tipo de entregáveis que você tem, quando é que vai acontecer essa reunião individual, quando vai acontecer a reunião em grupo, isso é extremamente importante. E aí detalhes, por exemplo, da rotina de entrega. Como é que você sabe quem está engajado? Como é que você sabe quem tem potencial de sair para que você potencialize os engajados e olhe, né, e veja formas de mitigar as pessoas de saírem do processo. Isso aqui é um framework pautado em liderança, pessoas e processos. Não adianta. Conforme você vai crescer, esses são temas que você não tem como fugir. Eu sei que talvez para alguém que gosta muito de marketing, vendas, assim como eu adoro marketing, vendas. Escalar e botar gente para dentro e ver Pix entrando, ver comprovante, isso é muito importante. Mas a gente sabe que para ter um restaurante de primeira, a gente precisa de processos na cozinha que funcionem muito bem. Para o prato chegar perfeito, preciso treinar meu cozinheiro, preciso treinar quem vai preparar as entradinhas, preciso já deixar a mise en place pronta. Então são detalhes que quem está recebendo o prato não vê, mas quem está dentro da cozinha, que é o coração do restaurante, sabe que acontece. E não é fácil você criar um restaurante estrela Michelin. Porém, eles pagam os louros de um excelente restaurante. Você tem um excelente restaurante, você tem um produto extraordinário, o seu processo ele escala muito mais fácil, principalmente por causa de indicações, principalmente porque esse cliente se torna evangelizador devido aos resultados que você gerou. Então, se você já tem um time, mas continua preso na sua operação, na verdade você não precisa de mais clientes, você vai precisar, como eu já expliquei, de liderança, pessoas e processos. Você quer nossa ajuda para olhar para o seu caso e definir como é que pode atrair, né, de fato esses talentos, estruturar esses processos e tornar uma liderança melhor, vai ser um prazer te escutar no diagnóstico de escala e traçar um plano para que você consiga escalar de forma realista, de forma tangível e que você consiga esse plano que a sua empresa cresça sem depender só de você. Você vai ver que você vai ter muito mais paz, você vai ter muito mais tranquilidade, principalmente uma coisa que talvez você não teve no passado, tempo e liberdade, que essas coisas são extremamente valiosas. Para que você faça esse diagnóstico de escala diretamente comigo, você vai clicar no link aqui abaixo, você vai preencher os seus dados e lá, se você for aprovado, você vai conseguir marcar um horário diretamente comigo e vai ser um prazer conversar com você e te dizer como é que você pode gerar resultados para o seu negócio, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje e se você quer receber mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e se obviamente você tem alguma sugestão de tema que, nossa, eu preciso saber sobre esse tema para ontem, comenta aqui embaixo o tema que você quer que eu vou preparar um vídeo especial para você e nos vemos na próxima. Beijo, beijo, abraço, abraço.